todos que estão nos assistindo. Estamos meditando hoje em Tiago, capítulo 4. Nós vamos ler primeiro capítulo 4, versículo 11 e 12. Irmãos, nós vamos falar sobre um tema que é muito importante na nossa vida. E nós cristãos, nós protestantes, nós temos algo muito interessante, que é de declarar que a Bíblia é nosso livro de regras de fé e prática. Muitos de nós falamos assim, a Bíblia é o meu manual de instruções, né? Nós temos essas frases, né? Então, irmãos, eu meditando na palavra do Senhor, por meio da palavra, falou muito ao meu coração sobre seguirmos as instruções, né? Seguirmos as orientações. Porque, irmãos, em qualquer área da vida, em qualquer momento da vida onde nós precisamos de instruções, se nós não seguirmos as instruções, uma coisa é certa: vai dar problema. Vai dar problema, é certeza. Né? Existem as instruções e nós não seguimos, vai dar problema. É igual quando nós estudamos com o Google Maps ou com o Waze, e fala, vira à direita, você pega e passa direto, né? É horrível, né? Aí o retorno é só lá para 10 km depois, é horrível. Né? Por quê, irmãos? Porque muitas vezes nós não seguimos as instruções. Tem muita gente que eu ouço que fala assim, se casamento tivesse manual de instrução, se filho tivesse manual de instrução, e nós temos um manual de instrução, que é a Bíblia. Né? Agora, seguir a instrução ou não, aí já é outra coisa. Aí já é outro problema sério. Né? Por isso que o nosso tema de hoje será, irmãos, siga as instruções. Siga as instruções. Igreja de Santa Maria, siga as instruções. Né? E nesse livro de Tiago, nós vamos perceber que Tiago escreve para os cristãos judeus que se converteram. Mas também, nós, quando lemos, podemos perceber que ele fala para todo mundo que crê, para todo mundo que é cristão. Tiago está mandando um recado para todo aquele que crê. O livro de Tiago é muito interessante, irmãos, porque é como se ele fosse o Provérbios do Novo Testamento, porque é um livro de sabedoria. É um livro bem prático. É uma coisa que eu gosto muito de sempre estar enfatizando com os irmãos, que é a prática do que aprendemos na igreja, de que aprendemos na Bíblia. A prática, as instruções, seguirmos as instruções. Porque, irmãos, e eu via muito isso quando eu trabalhava em hospital, quando o médico ele dá as instruções de algum remédio ou de alguma coisa que o paciente tem que fazer, aí o paciente faz questão de não fazer. Né, irmão? Os irmãos aqui que foram internados há pouco tempo, né? Quando somos pacientes, e pior que seguir as instruções, às vezes é tão complicado, né? Porque não é o que eu quero fazer, mas o médico que estudou, que se capacitou, que está ali te orientando, faça assim, assim e assim. Olha, não coma isso, coma aquilo, caminhe, faça isso. Aí, não, doutor, sem problema. Eu me sinto um pouco assim na igreja, sabia? Às vezes eu dou aconselhamento e falo, faz assim, irmão, faz assim, faz. Aí, não, pastor, a partir de hoje, né? Essa frase, a partir de hoje vai ser diferente. Aí passo hoje, passo amanhã e nada. Irmãos, vai dar problema. E Tiago, quando ele escreve, é porque os judeus, pensemos, irmãos, também em algumas dificuldades dos judeus, que é uma religião milenar, é uma religião muito antiga. E veio Jesus Cristo e quebrou muita coisa. Ele quebrou vários preceitos, várias coisas. Ele voltou a falar de amor, sendo Jesus, e nós cremos assim, Jesus sendo o próprio Deus encarnado. Foi muito difícil para eles também. E seguir essas instruções que são muitas vezes simples, mas que muitas vezes não fazemos ou fazemos. A escolha sempre é nossa. Temos a liberdade de viver e de seguir essas instruções ou não. E como muitas vezes somos teimosos, nós não seguimos. E por isso muitas coisas de ruim também acontecem, por causa de consequências. E eu vejo que muita gente coloca a culpa no diabo, né? O inimigo se levantou, o demônio. Mas eu trabalho aqui.
Mas muitas vezes, irmãos, é porque nós não seguimos as instruções, é porque muitas vezes nós não fazemos aquilo que deveríamos fazer. Né? Eu sempre cito uma frase de Martin Luther King, que ele fala o seguinte: eu não sou quem eu deveria ser, eu não sou quem eu poderia ser, eu não sou quem eu gostaria de ser. Então vemos aí que ele não é aquele ideal que a Bíblia muitas vezes nos mostra, mas ele diz: graças a Deus eu não sou mais quem eu era. Isso é muito sério. Porque quem passa pela conversão, quem entrega a sua vida a Jesus, quem tem realmente uma nova vida na presença do Senhor, não tem mais a vida como era antes. Porque agora nós temos aquele que podemos confiar, podemos entregar, podemos ter fé. No primeiro cântico que cantamos, um cântico que eu gosto muito, que fala sobre brilho celeste peregrinando, peregrinando por sobre os montes, está falando de nós sermos peregrinos aqui nesse mundo. Irmãos, Deus não nos chamou para nós sermos apegados a este mundo, mas sim como se fôssemos viajantes, passageiros. Mas damos tanta importância para algumas coisas, e para o que às vezes, muitas vezes, deveríamos dar importância, nós não damos. A nossa irmã Valéria falou na administração do louvor sobre o fruto do Espírito, e sobre a alegria que é o fruto do Espírito, e também tem o amor, e também tem a mansidão, e também tem o domínio próprio, a paciência. Eu ia até pular a paciência, mas tem a paciência, irmãos. Eu ia pular esse, mas não deu. A Valéria lembrou. A paciência. Então, irmãos, nós vemos que são o quê? Instruções. Instruções para seguirmos, para fazermos, para praticarmos. É interessante que Tiago escreve isso no ano de 47, aproximadamente, depois de Cristo. Olha quanto tempo está escrito. Isso chegou até nós. Isso, irmãos, é um motivo de grande alegria, essa palavra ter chegado até nós, porque em muitas partes do mundo ainda, irmãos, as pessoas só têm pequenos trechos da palavra de Deus, onde a palavra de Deus é proibida. E a gente não vê isso muito na mídia, porque não interessa mostrar isso, mas em muitos lugares a palavra de Deus é proibida. Eu conversando com alguns irmãos hoje pela manhã e vemos que em lugares que são do estado, como escolas e outros lugares, está cada vez mais sendo proibido falar sobre religiosidade. E não só cristã, mas qualquer uma. Isso é muito importante nós ficarmos atentos. Por quê, irmãos? Porque cada dia mais nós estamos num mundo ou num estado anticristo. E nem estamos percebendo isso. Cada vez mais Cristo. Na área da saúde, no povo, no hospital, não pode falar de religião. Não pode, Não pode fazer nada que referente à religião. Eita, é isso que eu estou falando, irmãos. Então, está muito sorrateiro, está muito... E vai chegar um momento, irmãos, onde que vamos ver realmente quem é crente e quem não é. E o verdadeiro cristão, ele segue as instruções. As instruções da palavra de Deus, que a cada dia mais eu creio que vai ser considerado como discurso de ódio. Infelizmente. Onde a Bíblia fala muito sobre amor, mas também fala sobre justiça, sobre as consequências do pecado. A cada dia mais está sendo proibido. É por isso que é importante nós falarmos e vivermos a palavra de Deus. Porque o tema-chave da carta de Tiago, irmãos, é as boas obras que são fruto da fé verdadeira. Porque quando temos fé verdadeira, nós temos, a nossa vida é uma boa obra. Nós fazemos boa obra. Nós somos capacitados para realizar boas obras. Porque pensamos que boas obras, irmãos, é distribuir sopa, é fazer isso, é fazer aquilo. Mas na realidade, boas obras é nós termos um bom testemunho dentro da nossa casa, na nossa vizinhança, com a nossa família. São boas obras que muitas vezes não consideramos. A mesma pessoa que muitas vezes distribui sopa, dá a cesta básica, faz isso, faz aquilo, aquele que não suporta o marido ou a esposa dentro de casa, faz tudo errado. Porque as boas obras muitas vezes é o que eu faço lá fora e não dentro de casa. E a fé verdadeira é o contrário, ela começa dentro de casa e se espalha. Muitos cristãos, claro que graças a Deus aqui na igreja não acontece,
uma briga dentro da igreja por alguns motivos, né? Onde falta a paciência, que a irmã falou aqui, onde falta o domínio próprio, né? Muitas pessoas querem ter poder na mão sobre outras pessoas, mas o fruto da fé verdadeira são as boas obras nesse sentido também, que temos que prestar muita atenção. E eu gosto muito, irmãos, de falar que esse Tiago, ele é meio irmão de Jesus, né? Só que ele nunca se apresenta como meio irmão de Jesus. Ele se apresenta como servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Se apresenta como servo. Irmãos, somos servos. Uma primeira instrução: somos servos. Temos que nos lembrar disso. Porque nos dias atuais, todo mundo quer ser líder, já percebeu? Escola de líderes, é bonito, né, a frase? Né? Mas ninguém quer ser da escola de servos. Mas vamos aprender a servir? Vamos aprender a ajudar o outro? Vamos aprender a ter paciência com o outro, que é o mais difícil? Né? Mas todo mundo escola de líderes, né? Na unção de Elias, misturado com a unção de Elias, por aí vai. Mas, irmãos, somos chamados para ser servos. O Senhor Jesus nos instruiu para sermos servos. Por isso que muitas vezes Deus nos chama, irmãos, para mudarmos as nossas ações. Como estamos vivendo? Como estamos vivendo? Então, irmãos, eu separei 3 instruções muito importantes nesse texto. Né? Essa primeira instrução que eu vou estar falando, eu falei um pouco na pregação da ceia do mês passado, que é a instrução do hábito de falar mal. Que está no versículo de número 11, que não lemos ainda, nós vamos ler daqui a pouco. Mas no hábito de falar mal, olha que interessante, 4:11 diz assim: meus irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem fala mal do seu irmão em Cristo, ou julga estar falando mal da lei julgando-a. Pois se você julga a lei, então já não é uma pessoa que obedece à lei, mas é alguém que a julga. Deus é o único que faz as leis e o único juiz. Só Ele pode salvar ou destruir. Quem você pensa que é para julgar os outros? Uma palavra bem forte que ele usa aqui, irmãos, mas que é algo tão normal na vida de todos nós. Junta um grupinho para falar mal de alguém. Né? Graças a Deus ninguém fala mal do pastor. Graças a Deus por isso. Mas no emprego, normalmente o grupinho fala mal do chefe. Normalmente o grupinho fala mal daquele que não agrada a maioria, né? Todo emprego tem isso. Né? Tem gente que fala que mulher fala mais dos outros, mas eu só trabalhei com homem na área de segurança, irmãos do céu. A fofoca rolava. Nossa, nós sabia da vida de todo mundo. Cada um falando mal mais do outro. Né? Eu acho que tinha disputa. Mas a instrução é, irmãos, cuidado com o que você fala. Porque, irmãos, quando começamos a falar mal de algo ou de alguém, como a conversa rende. E fala mal de novo. E a conversa vai indo para longe. Aí você repete o que você falou, porque é prazeroso. Né? Temos que tomar cuidado com esse costume de falar mal de pessoas ou de situações, né, irmãos? Tem gente que reclama o tempo todo de tudo. Né? Vocês já ficaram perto de gente negativa, né? E é ruim. Né? Eu, por exemplo, eu me considero uma pessoa muito otimista em tudo. Né? A Dani até fala, queria ter esse otimismo, porque às vezes está todo acabado, eu falo, não, vai dar certo. Às vezes não dá, né, irmão? Mas tem gente que é o contrário, está tudo bem. Não, mas olha, nossa. Eu já fiquei perto de pessoas que, quando recebeu a notícia do médico que estava tudo bem, parece que ficou triste. Eu já vi isso. Uma pessoa que, nossa, o médico falou, está ótimo o seu exame, está tudo bem. Mas eu estou com umas dores aqui, não sei não. Porque o hábito, isso é costume, de falar mal até de situações, né? Palavras negativas, palavras que vai para baixo, né? Eu gosto muito de falar, fazer uma comparação, irmãos, tipo assim, sobe na mesa e tenta puxar alguém para cima. É muito difícil, né? Puxar alguém para cima é difícil.
Mas pede para a pessoa te puxar para baixo, é fácil, a gravidade ajuda. Né? E muitas vezes as situações da vida, irmãos, nos levam para essa situação. Eu gostaria de ler também, irmãos, porque isso é um fruto da carne, né? Está em Gálatas, versículo 5, 16, vamos ver aqui, Gálatas 5, artigo 16, o 16 ao 20. Aqui vai falar do fruto da carne. E como tem fruto essa carne, irmãos? A partir do 16 vai dizer assim: quero dizer a vocês o seguinte, deixe que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês e não obedeçam os desejos da natureza humana, porque o que a nossa natureza humana quer é contra o que o Espírito quer, e o que o Espírito quer é contra o que a natureza humana quer. Os dois são inimigos e por isso vocês não podem fazer o que vocês querem. Porém, se é o Espírito de Deus que guia vocês, então vocês não estão debaixo da lei. As coisas que a natureza humana produz são conhecidas. Elas são a imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes, a adoração de ídolos, as feitiçarias, as inimizades, as brigas, as ciumeiras, os acessos de raiva, a ambição egoísta, a desunião, as divisões, as invejas, as bebedeiras, as farras e outras coisas parecidas com essas. Repito o que já disse, que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. Muito sério isso. E aqui, irmãos, eu quero destacar sobre inimizades, sobre ciumeiras. Quem é de grupo de louvor aqui, graças a Deus, ciumeira nunca acontece. Nunca, jamais. Graças a Deus por isso, que é todo mundo convertido nos grupos de louvores, né? Mas, irmãos, nós vemos aqui desunião, as divisões, e tudo isso começa com o ato de falar mal. Tem um que desagrada, pronto, aí, né? E um vira a cara para o outro. E a instrução que a palavra está trazendo, irmãos. Repetindo o tema, siga a instrução. Faça o contrário do que está escrito em Gálatas capítulo 5, do 16 ao 20. Porque, irmãos, na segunda instrução que o texto dá aqui, nós vamos perceber que nós somos convertidos, somos chamados para dar bom exemplo. Somos chamados para dar bom exemplo. E nós vamos ler, voltar lá para Tiago, capítulo 5, versículo 10 e 11. De pessoas, Tiago vai lembrar aqui de pessoas que deram bom exemplo. E nós, cristãos, que fomos batizados porque declaramos que cremos em Cristo, que a nossa vida é diferente, nós somos chamados para dar bom exemplo, assim como, capítulo 5, versículo 10, lembrem dos profetas que falaram em nome do Senhor e tomem como exemplo de paciência nos momentos de sofrimento. E nós achamos que eles foram felizes por terem suportado o sofrimento com paciência. Vocês têm ouvido a respeito da paciência de Jó e sabem como no final Deus o abençoou, porque o Senhor é cheio de bondade e de misericórdia. Os irmãos perceberam quantas vezes a palavra paciência foi repetida nesse texto? Paciência com a situação. Paciência com pessoas que os profetas, irmãos, e eu creio que todos nós somos chamados para sermos profetas. Porque o profeta no Antigo Testamento existia uma diferença de profeta e sacerdote. O sacerdote normalmente é aquele que estava com o rei e falava normalmente tudo que o rei queria ouvir. Normalmente era assim. O sacerdócio, na realidade, é aquele que no Antigo Testamento fazia essa ligação entre o homem e Deus. Ele oferecia o sacrifício, ele falava. Só que normalmente eles estavam do lado do rei. Deus levantava os profetas. Os profetas é aqueles que apanhavam o tempo inteiro. É aqueles que ninguém gostava, que o rei não gostava,
que as pessoas que estavam em volta dele não gostavam, porque era a palavra de Deus pura denunciando os pecados. Não era, irmãos, adivinhando o futuro. Eis que lhe digo, não. Era denunciando o pecado. Eu admiro muito João Batista, que chegava na cara de Herodes e falava, você está errado. Já pensou, irmãos, para chegar na frente do rei? É só o Espírito Santo, irmãos, para capacitar isso. E hoje, irmãos, nós somos chamados para sermos profetas. Sim. E como os profetas tiveram paciência, Tiago aqui fala de paciência o tempo todo. Somos chamados para ter paciência. E quando nós temos paciência, quando nós lidamos bem com as situações, nós damos bom exemplo. Bom exemplo. Como é difícil dar bom exemplo em tudo na vida, tá, irmãos? Aqui é uma área da paciência, mas em tudo. Dar bom exemplo é difícil. É muito difícil dar bom exemplo. Mas a instrução está nos dizendo, a palavra está nos dizendo. Olha só, seja bom exemplo. Porque os profetas falaram em nome do Senhor. Os profetas suportaram os sofrimentos. E diga-se de passagem, irmãos, nós não sofremos nada em comparação aos profetas. Nada. Nem aos profetas do Antigo Testamento, nem aos cristãos do Novo Testamento. Em comparação à vida deles, nós não sofremos, tá? Apesar do cerco estar se fechando contra a fé cristã, nós ainda temos muita liberdade. Ainda, por enquanto. Eu, por exemplo, ainda nunca apanhei por causa do Evangelho, por enquanto. Mas, irmãos, eles suportaram os sofrimentos com paciência. Isso nos leva à prática do que eles aprendiam com o Senhor. A prática seguindo as instruções. Eu comecei a fazer academia, irmãos, e tem uns exercícios que dói, né? Dói, né? Agora imagine quando você faz o exercício errado, você se machuca, né, irmão? Machuca, né? Porque fazemos errado, né? Então, a instrução que a Bíblia nos passa, que é muito mais profunda que trabalhar o corpo, né? Trabalhar em todas as áreas da vida, irmãos, é muito mais profundo e nos leva, obedeça. Obedeça com alegria, para dar bom exemplo, para não cair na tentação da carne, porque a carne, irmãos, é que nos leva sempre a fazer o que Deus não quer, o que o Espírito não quer. Essa é a instrução que o Senhor está nos passando. E vemos, irmãos, e somos levados também a uma terceira instrução que está nesse texto de Tiago 5, agora no versículo 12, que diz o seguinte, olha que interessante. Acima de tudo, meus irmãos, quando vocês prometerem alguma coisa, não jurem pelo céu, nem pela terra, nem por nada mais. Digam somente sim quando for sim, e não quando for não, para que Deus não os condene. Uma coisa simples aqui, mas que nós precisamos pensar, irmãos, palavra. A palavra de Deus está nos instruindo a termos palavra. Se você prometer, cumpra. Se você falar que vai estar em algum lugar em tal horário, esteja em algum lugar em tal horário. Às vezes eu converso com os irmãos aqui que são bem pontuais, né? A gente sempre espera, né? A gente sempre espera. Meu Deus do céu, como a gente espera, né? Por quê? Porque na nossa cultura atrasar é bonito. Na cultura brasileira atrasar é legal. Dizem que na cultura inglesa, né, eles são pontuais, né? Se marcar 19 horas, 19h05, a pessoa já foi embora, porque não espera. Porque a cultura deles é diferente. Mas a nossa cultura é contrária. Vai chegar 8h30. Eu marquei 8 horas, mas vou chegar 8h30, né? Daí chega. Então a palavra de Deus está nos instruindo. Uma coisa simples, irmãos. Mas temos que ter palavra. Né? O meu pai, para quem é mais velho dos pais, né, fala assim que antigamente dava um pelinho no bigode, né? Lembra? Deu fio do bigode e tá falado. Tá? Não tinha documento, não. Hoje em dia, com documento dá problema. Né? Você assina, tem testemunha, tem não sei o que, dá problema. Então, irmãos, nós somos chamados para termos palavra. Não, se o irmão falou, não é crente. Se ele falou, está falado. Mas qual que é a realidade, irmãos?
Eu, como pastor, tá difícil. Eu sou pastor igual esses pastores que aparecem. Todo mundo é pastor, né? Todo mundo é igual, né? Pastor que leva dinheiro escondido não sei onde para outro país, pastor que não sei o quê. Eu vi um pastor, acho que eu comentei com os irmãos, que eu vi que ganhou um carro de presente de aniversário de R$1 milhão. E ele gravou dentro do carro. Irmãos, aquele não é um carro, eu sei lá o que é aquilo, eu nunca vi. Lindo, lindo, lindo. Aí nós vemos o quê? O não bom exemplo. Ah, mas ele ganhou. Gente, é a realidade, vai. Não é bom exemplo, não é. Né? Da onde saiu esse carro, né? Tipo assim, né? Eu tinha um colega de faculdade, irmãos, ele trabalhava com atletas profissionais de futebol. Ele trabalhava com um bem famosão, assim, e ele se converteu, esse rapaz. É interessante que ele se converteu em um pastor e ia orar na casa dele. Quando o pastor ia orar, toda oração era R$25 mil. Toda oração. Nossa, olha, 25 mil. E o cara tem dinheiro, né? Ele é grandão mesmo, profissional. E estava dando problema no casamento dele, porque a mulher dele discordava. Não é, ô, toda vez 25 mil, você é doido? Né? Uma oração. Aí meu colega trabalhando com ele falou, não precisa dar 25 mil, eu faço de graça, vamos orar. De graça? Olha a mentalidade. Irmãos, é o mundo que nós vivemos. É um mundo de verdade. Aí entra tudo aquilo ao contrário do que nós falamos aqui. Entra ao contrário aqui da carne, entra ao contrário aqui de ter bom exemplo. Né? Aí meu colega falou, poxa, eu podia falar que em 2000 estava bom, né? Mas irmãos, nós não podemos fazer isso. A palavra é de graça. A graça do Senhor é um presente. Só que o mundo hoje é monetário, tudo é dinheiro. Principalmente na área religiosa, mas isso vem desde a Idade Média. Tudo é dinheiro. Na verdade, se a gente olhar em Atos também, já tinha problemas de dinheiro ali também. Só para você ter ideia. Porque Paulo, muitas vezes, ele pregava, ele abria uma igreja e tinha aqueles crentes que eram judaizantes, eles ficavam afastados. Quando Paulo saía, eles vinham pregando tudo ao contrário para poder ganhar dinheiro naquela época, primeiro século. Olha só, irmãos. Né? Como é difícil essa área. Por isso, irmãos, temos que ter palavras. Né? E a nossa resposta é sempre sim ou não. O que passar disso, bem do menino? Nossa palavra é sim ou não. É simples, é o mais fácil. Porque tem gente que fala, e dá voltas, não. E a instrução é, irmãos, é sim ou não. Porque esse, irmãos, é o nosso padrão de vida. É uma coisa muito séria, irmãos, com Deus, que o padrão de Deus é alto. A régua de Deus é lá em cima. Ou obedece ou não serve. É simples assim. Né? Com Deus é sim ou não, é meu ou não é. E Deus chama todos nós para sermos dele, com as nossas atitudes, com o que fazemos, com o que vivemos. Por isso, irmãos, tomemos cuidado na prática, com o hábito de falar mal, tanto de pessoas como de situações. Temos, irmãos, que dar bom exemplo. Uma forma de dar bom exemplo é tendo palavra. O que você falar ser verdade. Isso é muito importante na vida do cristão. Pensemos nisso, irmãos. Para vivermos uma vida que realmente serve a Deus e as pessoas vejam Deus na vida de cada um de nós. Que eles olhem para nós e falem, esse é o homem de Deus. O que ele fala, se ele falou é verdade. Temos que ter esse padrão de vida para a glória do Senhor. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe. Todos que nos assistem, Deus abençoe. Fiquem na paz do Senhor. E até a próxima, em nome de Jesus.